Boa noite a todos. Como a Flaviana muito bem falou, hoje eu tenho a tarefa de substituir um trabalho de pintura mediúnica por uma palestra. Então eu espero que a gente consiga conduzir esse trabalho da melhor forma possível. E quando foi me perguntado qual o tema que eu gostaria de tratar, o tema que eu gostaria de sugerir, eu sou dirigente de grupo mediúnico, de educação da mediunidade. E todo ano passam várias pessoas pela minha responsabilidade, exatamente com o objetivo dessas pessoas conhecerem e exercerem com segurança a prática mediúnica. E durante esses anos que eu estou à frente deste trabalho, junto com outros colegas extremamente competentes, eu aprendi bastante em relação à mediunidade e aprendi bastante também sobre o que essa mediunidade representa no dia a dia. E quando a gente fala em mediunidade, a primeira coisa que é importante nós entendermos, mediunidade não é algo exclusivo do espiritismo. Mediunidade você pode ter sendo espírita ou não sendo espírita, acreditando na vida após a morte, acreditando em Deus, ou sendo uma pessoa completamente descrente. A mediunidade também não tem absolutamente relação com a elevação moral da pessoa. Ah, fulano vê, ouve, anda sobre as águas, multiplica os pães e os peixes. O médium, pelo fato dele produzir fenômenos, não significa que este médium é mais evoluído ou menos evoluído. A mediunidade, ela é orgânica, ela fica no organismo físico. O organismo, o nosso corpo biológico, ele representa uma barreira para o nosso espírito. Ele é um obstáculo para a manifestação da nossa sensibilidade espiritual. Algumas pessoas, esse corpo não se traduz num obstáculo. Ele não é refratário aos fenômenos do espírito. Então, essas pessoas é que possuem mediunidade ostensiva. Então, não tem absolutamente nada a ver com a pessoa ter mais fé, menos fé, a pessoa ser mais caridosa, menos caridosa, isso não entra no cômputo. A questão é, o seu organismo é mais refratário à sensibilidade espiritual? Se for, você não vai ter a sensibilidade para os fenômenos mediúnicos. Se o seu organismo, ele traduz numa sensibilidade maior, então você vai ter uma sensibilidade maior para os fenômenos da alma. Por isso a pessoa será médium ostensiva. Nas obras de Allan Kardec, e Kardec coloca isso muito bem, todos somos médiums. E como nós temos que interpretar essa afirmação? Todos somos médiums porque todos somos espíritos. A diferença entre nós e os chamados mortos é que nós somos espíritos ainda vinculados a um corpo biológico. E os desencarnados, ou seja, aqueles que já morreram, fisicamente falando, são pessoas que não têm mais esse vínculo com o corpo físico, porque o corpo físico já foi, morreu. Então, o que nos diferencia deles é essa prisão biológica na qual nós estamos imersos. Os laços são mais ou menos tênues de acordo com a característica de cada pessoa. Como somos espíritos, nós irradiamos e recebemos as irradiações de outros espíritos. Somos seres dotados de sensibilidade, seres dotados de inteligência. Então, a sensibilidade das outras pessoas, a inteligência das outras pessoas, acaba nos influenciando, mais ou menos. Então, nesse sentido, todos somos médiuns. Como a inteligência ela é sempre ativa, a pessoa, quando desencarna, ela continua com a sua inteligência, logo ela continua ativa. Logo ela continua influenciando e sendo influenciada. Por isso que a mediunidade não pertence ao espiritismo. O espiritismo ele dá um estudo metódico e dá uma explicação teórica fundamentada nos fatos a respeito da mediunidade. A antropologia, por exemplo, religiosa, ela trata dos fenômenos mediúnicos como fenômenos de possessão. Possessão não no sentido daquela visão de possessão demoníaca, é no sentido de tomar posse. Quando uma pessoa em estado de transe, ela cede o seu corpo
para uma entidade sobrenatural, na visão da antropologia, essa pessoa, ela cedendo o seu corpo, ela está participando de um fenômeno de possessão. Então nós vemos, por exemplo, nos grupos carismáticos da Igreja Católica, esse fenômeno, nos grupos de evangélicos, pentecostais, neopentecostais, nos grupos que fazem parte das religiões de matriz africana, entre outros, e também nos centros espíritas. Então, esse fenômeno mediúnico, ele é da humanidade. Não é o brasileiro, o japonês, o sul-americano, o europeu, que tem mais ou menos facilidade para o fenômeno. O fenômeno é humano. Sendo humano, aonde se encontra uma pessoa e se encontra um espírito, existe a possibilidade do intercâmbio mediúnico. Quando a gente entende isso, e o Espiritismo trata, desde Allan Kardec, esse fenômeno como um fenômeno natural, ordinário, e não um fenômeno extraordinário, um fenômeno fora da natureza. Porque os fenômenos espirituais, em quase todas as matrizes religiosas e mesmo nos estudos acadêmicos, eles são vistos como fenômenos fora da normalidade. Então são fenômenos assim sobrenaturais. Ah, eu vi um espírito. Nossa, você participou de um fenômeno sobrenatural. No Espiritismo não é sobrenatural, é natural. Porque sendo o fenômeno de ser humano para ser humano, mesmo sendo um ser humano desencarnado, é um fenômeno entre pessoas. Então o que há de sobrenatural entre pessoas interagirem? Porque o desencarnado, ele não é mais e não é menos do que ele era quando encarnado. A morte não torna ninguém santo, a morte também não demoniza ninguém. A pessoa vai ser, depois que o corpo morre, a mesma coisa que ela era quando estava viva. Então, o santo, ele é santo em vida e é santo depois que morre. O criminoso é criminoso em vida e vai continuar sendo criminoso depois da morte. Tendo a consciência de que o santo se santifica mais depois que ele desencarna, enquanto que o criminoso, ele tem o drama da consciência, que em algum momento vai despertar nele a vontade da santidade. Por isso que o espírito não retrograda, o espírito avança. Porque o ser humano sempre procura aquilo que é melhor para si. Quando encarnados, temos a visão das necessidades físicas. Todo mundo tem boleto para pagar, todo mundo tem transporte, ou transporte público, ou seu carro, para abastecer, para pagar. Todos nós temos os nossos compromissos. Quando somos espíritos desencarnados, o nosso compromisso é com a nossa consciência. Então, se a nossa consciência pesa, se a nossa consciência não está bem, a nossa consciência nos cobra uma mudança de atitude. Por isso que sempre vamos procurar o melhor, ainda que esse melhor demore, né? É uma evolução que não dá saltos, não há violência no processo evolutivo. Cada um evolui de acordo com o seu interesse, de acordo com a sua capacidade, mas todos acabam evoluindo, por um motivo muito simples: todos somos inteligentes e todos temos necessidades. Utilizamos a nossa inteligência para satisfazer as nossas necessidades. Se somos espíritos, as nossas necessidades são espirituais, logo utilizaremos a nossa inteligência para parar de sofrer. O espírito, ele não sofre no corpo porque ele não tem mais corpo. Então ele sofre na sua moralidade. Mesmo aqueles espíritos que aparecem com graves comprometimentos, né, com mutilações, aquela mutilação está antes de tudo na sua consciência e reflete no seu corpo espiritual. E aí, para falar de mediunidade, é importante falarmos de corpo espiritual. Todos nós temos um corpo espiritual que ele é ligado ao nosso corpo físico, célula a célula. Então, o espírito desencarnado, quando ele vai se manifestar, ele não toma posse do nosso corpo, porque o corpo é nosso. Essa ligação se dá na reencarnação. Desde as primeiras divisões celulares, cada célula nova que aparece, ela é ligada ao perispírito. Então não tem como um espírito alheio
tomar um corpo que é nosso. Por isso que no Espiritismo, as manifestações espíritas não têm o caráter de possessão, tomar posse. Ou como diz o pessoal, fazer uma ocupação. Não tem como você ocupar, porque o corpo é do encarnado. O encarnado só deixa o corpo quando desencarna. Então, o encarnado, ele irradia através do seu corpo espiritual, os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua sensibilidade. O desencarnado se aproxima, também irradiando. Essas irradiações são verdadeiras atmosferas que nós estamos envolvidos. Quando essas ondas se cruzam, aí nós temos o processo mediúnico. Então, o processo mediúnico, ele é essa interação entre almas, uma interação entre duas mentes. Então, não há como um desencarnado ele desapropriar o encarnado do seu corpo. Como eu já falei no começo, o fato de você ser uma pessoa com muitas mediunidades não significa absolutamente que você é uma pessoa moralmente evoluída ou inteligente, genial. Não, significa que o seu corpo veio com uma antena mais sensível. Provavelmente, como diz o Emmanuel, no livro Emmanuel, que os espíritos mais comprometidos são aqueles que normalmente vêm como médiuns, porque são espíritos com débito alto de outras vidas, e como a mediunidade é colocada como um instrumento de serviço, de caridade para com o próximo, as pessoas pedem para reencarnar como médiuns para ajudar o maior número de pessoas possíveis, e assim resgatar os erros que elas cometeram, também com a coletividade. Infelizmente, nem todos acabam assumindo esse compromisso do começo ao final. A maioria acaba abandonando no meio do caminho. Veja que aqui no Brasil, em termos de estatística, nós somos mais ou menos 3,5 milhões de espíritas, numa população de 200 milhões de pessoas. Claro que se nós formos pegar as pessoas que são simpatizantes, as pessoas que vêm ao centro espírita só para ouvir uma palestra, tomar passe, mas que não tem nenhum vínculo religioso com o espiritismo, esse número vai ainda mais. Provavelmente dá para multiplicar por 10 isso. Então nós teríamos 30 milhões de simpatizantes do espiritismo, mas espíritas de 3 milhões a 3,5 milhões. Desses espíritas, os que efetivamente praticam a mediunidade, provavelmente não deve chegar a 10% disso. E vejam a quantidade de pessoas que desencarna todo dia. A quantidade de pessoas que desencarna sem estar preparada para a vida espiritual. Porque a vida foi toda dedicada para a matéria. E no grupo mediúnico, nós temos a oportunidade de atender essas pessoas. Não que a espiritualidade não possa fazer esse atendimento. Afinal de contas, na maior parte da humanidade e na maior parte das épocas da humanidade, não tinha grupo mediúnico. Elas eram atendidas na espiritualidade. Mas é como se nós fôssemos comparar você fazer uma comida num fogão a lenha e fazer a mesma comida no micro-ondas. As duas coisas dão o mesmo efeito? Dão. Só que no fogão a lenha vai demorar muito mais o processo, que em alguns minutos você consegue fazer no micro-ondas. A mediunidade, ela é o micro-ondas do atendimento espiritual. E para nós entendermos o desafio da mediunidade, agora que a gente já tem esses conceitos básicos, que médium é todo aquele que serve de intermediário entre os desencarnados e os encarnados, que a mediunidade é orgânica, que quanto mais sensibilidade a pessoa tem, melhor ela consegue ter essas percepções. Vamos tentar analisar quais são os desafios que isso nos coloca. O primeiro desafio, e a mediunidade também, eu posso dizer que ela é um fenômeno autêntico por um simples fato. Muitas pessoas que não são espíritas, que não acreditam em espírito, não acreditam em mediunidade, vêm à casa espírita porque têm contato com os espíritos. Não é incomum, principalmente numa casa como essa, que atende milhares de pessoas todo mês, pessoas que são de outras religiões ou de religião nenhuma, vêm à casa para dizer, tira isso de mim. Eu não quero ver espíritos, eu não quero ouvir vozes, eu não quero me ver fora do meu corpo,
eu não acredito nisso. Então nós não podemos nem dizer que essa pessoa é alguém influenciado ou influenciável, porque ela não quer, ela não acredita, não é da base religiosa, da base cultural dela, mas ela vivencia esses fenômenos. Ela vivenciando atesta a autenticidade daquilo que ela fala. Porque, bom, eu sou espírita, quero ser médium, aí eu começo a ver espírito. As pessoas podem dizer, é muito simples, é a influência do meio. A pessoa está sugestionada. Mas e quando o cara não está nesse meio? Por exemplo, ele está no meio evangélico, e particularmente de alguma linha evangélica que diz que morreu, o sujeito fica dormindo até o dia do juízo final. Ou ele é ateu, que ele acredita que morreu, tudo desagrega, e a pessoa só sobrevive na lembrança dos outros. E essa pessoa vê espírito. Como que nós vamos dizer, ouve, sente a influência? Como que nós vamos dizer que isso é porque a pessoa está sugestionada? De forma alguma. Mas essa prática é uma prática que requer cuidados. Por isso que o Espiritismo, enquanto doutrina, ele também tem o seu aspecto de ciência. E ninguém entra num laboratório para ficar brincando com os elementos sem correr risco. Se o Espiritismo, a prática mediúnica, ela é a parte científica do Espiritismo, ela requer uma metodologia, ela requer uma técnica. Porque senão nós podemos sair prejudicados pela nossa curiosidade, pela nossa falta de responsabilidade. Então, quais são os desafios que nós percebemos no grupo de educação da mediunidade? Exatamente que recebemos pessoas que estão ali para aprender a lidar com esse fenômeno. Primeira coisa é que todo centro espírita, antes de colocar alguém numa sala mediúnica, primeira coisa é educar essa pessoa nos fundamentos da doutrina espírita. Afinal de contas, você também não põe ninguém para dirigir um carro, porque essa pessoa está com vontade de tomar um veículo. Antes do sujeito entrar num carro e colocar aquela tonelada de metal à sua disposição, ela primeiro tem que entender as regras de trânsito e o funcionamento do veículo. A mediunidade é um instrumento. E é um instrumento que, na sua utilização, ela não é boa, não é ruim. Ela vai ser boa ou ruim conforme a finalidade que o médium der a este fenômeno. Então, quem vai para a mediunidade, primeira coisa que tem que fazer, estudar. Porque estudando, ele vai entender a segurança daquilo que ele, da sua prática. Imaginem, as pessoas dizem assim, basta boa vontade. Você entraria num consultório de um médico que não tivesse estudado, mas estivesse cheio de boa vontade? Num pronto-socorro, você aceitaria uma pessoa para trabalhar, para atender gente em situações de emergência, que não conhecesse absolutamente nada de anatomia, fisiologia, farmácia? Por que nós achamos que atender desencarnados é só com boa vontade? Boa vontade ajuda muito, mas não faz milagre. Então, por isso, primeira coisa, o estudo. E muitos centros cometem um erro que é um erro crasso. É quando aparece o sujeito cheio de fenômeno, já põe numa mesa para trabalhar. Ele é um risco para si e ele é um risco para o grupo ao qual ele frequenta. Primeiro, essa pessoa, no mínimo, tem que fazer um tratamento. Depois que ela fizer o tratamento, o estudo. Depois do estudo, aí sim, a prática mediúnica. Uma corrente, ela tem a medida da sua força no elo mais fraco. Então, uma corrente mediúnica formada pelos médiuns que integram aquele grupo vai ser protegido na medida do seu médium menos equilibrado. Porque ele vai ser o elo mais fraco. É por ele que vão entrar os desequilíbrios naquele grupo. Então, quanto melhor forem os médiuns, menos fraqueza aquela corrente terá. Mais força os seus elos têm. Então, toda a corrente mediúnica é formada por pessoas. Se uma pessoa está em desequilíbrio, ela acaba puxando todo mundo com ela. Por isso que sempre se aconselha, primeiro a pessoa se equilibra, para depois partir para o auxílio. Vejam que o princípio é mais ou menos igual àquele sujeito que resolve ser salva-vidas na praia.
Se ele entra no mar sem saber nadar, onde ia ter um afogado, agora vão ter 2. Primeiro ele tem que dominar a técnica. Uma vez dominada a técnica, aí sim ele parte para o atendimento. Senão, não funciona. E as pessoas confundem muito transtorno mental com mediunidade. Não são a mesma coisa. Infelizmente, irmãos que não têm o conteúdo doutrinário suficiente para fazer esse filtro, acham que todo mundo que quebra a mesa, que risca carro, que pula da janela, é médium, só que está obsediado. Não, às vezes é maluco mesmo. Às vezes a pessoa não bate bem. As pessoas acham que tudo é coisa de outra encarnação, que tudo é obsessão. Não, às vezes a obsessão é consequência do desequilíbrio, ela não é a causa. Se você não resolver o desequilíbrio, aquela pessoa vai ser uma eterna obsediada, porque é como se fosse uma ferida sempre aberta, atraindo todo tipo de bactéria, todo tipo de inseto. Primeiro se arruma, depois arruma o outro. Primeiro se cura, para depois curar o teu semelhante. Senão, você está correndo risco e os outros que ficam com você também correrão risco. Não é uma brincadeira. Kardec, quando fala que a mediunidade, ela, sendo uma ciência, requer estudo, e ninguém domina uma ciência do dia para a noite, exatamente sobre isso ele está falando. Aí vamos comentar alguma coisa sobre esses desafios dos 7 pecados capitais da mediunidade. O primeiro pecado capital é o medo. O médium com medo, ele não tem condições de dominar as suas emoções, porque o medo é uma emoção que domina todas as demais. Se o médium tem medo de espíritos, ele automaticamente se vincula na frequência dessa afinidade com os espíritos. E que tipo de espírito é atraído pelo nosso medo? Tem estudos que demonstram que os nossos hormônios, quando nós estamos com medo, ele é farejado pelos animais que nos atacam. Então, naturalmente, o animal cresce para cima de nós quando ele fareja que nós estamos fragilizados. O medo, ele é uma sintonia, ele é um vínculo. Quando nós temos medo dos desencarnados, o que é uma bobagem, porque um encarnado pode fazer muito mais coisas ruins conosco do que um desencarnado. Desencarnado, ele não tem como empunhar uma arma, ele não tem como empunhar uma faca, ele não tem como pegar e jogar um tijolo na gente. Não tem como. O encarnado pode fazer isso. Então, se é para termos medo, tenhamos medo dos vivos e não dos mortos. Senão não funciona. E nós temos que ter a tranquilidade de saber que é um processo que o corpo é nosso. Nós temos todo o direito de dizer não. Nós temos todo o direito de não dar a comunicação. A nossa ligação com o nosso corpo físico é célula a célula. A nossa mente, antes de tudo, a nossa casa. Os espíritos, o que eles podem fazer é influenciar, mas eles não podem nos dominar, a não ser que nós entreguemos o controle para eles. Toda pessoa em desequilíbrio que os espíritos desencarnados dominam, esta pessoa entregou o controle da sua vida à espiritualidade. E às vezes entregar é fácil, difícil é recuperar. Então, não tem porquê de ter medo. O medo, ele acaba trazendo algo chamado superstição. Então nós acabamos adotando certos comportamentos bizarros, acreditando que aquilo vai nos defender da espiritualidade, que são o uso dos talismãs, das palavras mágicas, das liturgias, que para os espíritos não faz a mínima diferença. Sal grosso, arruda, para espírito que já está morto, aquilo lá não vai fazer, o corpo está morto, não vai fazer a mínima diferença. Porque o medo nos acaba obliterando o nosso raciocínio. Uma outra situação que é tão grave quanto o medo é a ignorância. Porque quem ignora acaba perdido e para a pessoa perdida, toda a estrada é caminho. Daí a importância do estudo. Infelizmente, nós vemos algumas pessoas, por exemplo, que chegam e falam assim, não, eu tenho que ir para o grupo mediúnico de roupa branca. Por que de roupa branca? Você não é médico, não é pai de santo, por que você vem de branco? Ah, para facilitar a comunicação.
Faz o seguinte, faz a seguinte experiência. Põe preto e vê se vai dificultar a comunicação. Põe uma roupa quadriculada e vê se vai dificultar. Usa seda, usa algodão, poliéster, e vê se modifica em alguma coisa. As pessoas ainda hoje têm por hábito, né, na hora de dar passe, tira anel, tira relógio, porque para não influenciar na parte magnética. Bom, eu tenho uma placa de platina na mão direita. Então, eu tenho que desatarrachar essa placa para poder dar passe? As pessoas não vão receber o passe por causa disso? O que é recomendável, sim, é bom tirar os brincos e o relógio, porque numa sala escura, você aplicando o passe, pode acontecer de você não vendo. Imagina aquele brinco de argola, tipo, né, cigano, que o dedo vai lá e puxa a argola com a orelha e tudo. Pode acontecer. O fecho do relógio prender no cabelo ou na roupa da pessoa. Pode acontecer. Então, nesse sentido, tirar, ok. Eu vejo em alguns centros que eu dou palestra que na hora da prece as pessoas apagam a luz. Mas qual a necessidade de apagar a luz? Qual a diferença que vai fazer? A pessoa fechar os olhos para se concentrar faz até sentido. Mas por que apagar a luz? As pessoas vão dormir? As pessoas vão orar? Não há a necessidade. Nós criamos determinados comportamentos que não têm racionalidade absolutamente nenhuma. Óbvio que, por exemplo, a alimentação. Se a pessoa se alimenta com excesso, todo o aparelho digestório vai estar inundado de sangue para dar conta da digestão. Se o sangue está todo ali, vai faltar sangue no cérebro, que é onde acontece o fenômeno mediúnico. Então, o que se recomenda para a prática mediúnica? Coma com moderação, algumas horas antes de você sentar à mesa. A mesa do grupo mediúnico. Porque se o teu estômago estiver cheio, com a digestão, bebida alcoólica. Por que não se deve tomar bebida alcoólica no dia do grupo mediúnico, de preferência nem na véspera? Porque o álcool afeta a sinapse. Se o que você usa é o teu sistema nervoso e as tuas sinapses estão afetadas, por que você vai beber bebida alcoólica? Então, tudo tem uma racionalidade. Agora, o fato de estar de bota, de pé descalço, de sandália havaiana, não vai fazer a mínima diferença. Ah, porque a força telúrica da Terra, você não vai mexer com eletricidade, você vai mexer com mediunidade. Você não vai tomar choque porque está com o pé descalço ou está com o pé calçado. Então, são bobagens que nós trazemos para nós, que são desnecessárias e que se criam ritos, porque, infelizmente, nós, enquanto seres humanos, nós temos a necessidade de símbolos, de rituais, de práticas, que são práticas materiais. Mas a proposta espírita é exatamente nos libertar dessas práticas. Se fosse para repetir essas práticas, não haveria necessidade de virmos para o espiritismo. Era mais fácil nós continuarmos onde nós estávamos. O efeito seria muito maior. Então, não tem esse problema. A outra questão é o médium em desequilíbrio. Médium em desequilíbrio, primeiro se equilibra. Porque se ele não se equilibrar, a mediunidade vai mexer com o seu sistema nervoso. Ele, quando cede o seu corpo para a manifestação, não para o espírito, para a manifestação, porque ele continua no corpo, o corpo é dele. As emoções do espírito passam por ele. Do mesmo jeito que a calma, que a tranquilidade dele passa para o espírito, a raiva, o ódio, a mágoa, o desequilíbrio emocional, eles são externados pelo médium. Se o médium já está em depressão, se o médium já não está vivendo um bom momento, se o médium tem lá as suas dificuldades, o que vai acontecer? Vamos imaginar como se fosse uma pessoa num lugar de projeção de vírus, né? Essa pessoa está com a imunidade baixa. Ela estando com a imunidade baixa, ela vai ficar exatamente em um local onde ela possa ser contaminada? Não é preferível essa pessoa se afastar? É a mesma coisa, quem toma remédio controlado pode frequentar grupo mediúnico? De preferência, não, cada um sabe da sua vida. Mas por que o remédio controlado também
vai afetar o sistema nervoso da pessoa. Se vai afetar o sistema nervoso da pessoa, via de regra, afetará a comunicação mediúnica. Então, por isso, não quer dizer que nós temos que ser santos, não quer dizer que a nossa vida tem que ser um exemplo franciscano no dia a dia, porque afinal de contas todos nós temos dias bons, dias ruins, todos nós temos o nosso momento de Francisco de Assis e todos nós temos o nosso momento de Gengis Khan, mas tem que ser momentos. Agora, se todo dia a gente está chorando, está para baixo, está desequilibrado, no grupo mediúnico, essa sintonia vai atrair pessoas que estarão até pior do que nós. Então, primeiro você se trata, primeiro você se arruma, primeiro você se cuida. Aí sim, depois você trata do teu próximo. Aí funciona. Porque senão teremos problema, né? Acabamos tendo problema. Um outro pecado capital da mediunidade, vaidade. E a vaidade, ela se espelha das mais diferentes maneiras. O médium que fica calado porque não quer pagar mico, ele é uma pessoa vaidosa. Não pense que a pessoa calada é humilde. Muitas vezes pelo contrário. É tão vaidoso, que não quer se expor. É crítico com todo mundo. Crítico com a roupa, com o penteado, com o sotaque, com as concordâncias. É crítico com a manifestação, então ele fica calado. Porque ele avalia que todos serão críticos com ele da mesma forma. E o médium que queira se desenvolver, ele não pode ter vaidade, nem para as coisas boas que ele faz, nem para as coisas ruins que ele divulga, porque ele é simplesmente um tradutor. Um carteiro, ele não se ufana do conteúdo da carta que ele simplesmente entrega. Ele não é o autor da missiva. O autor é outra pessoa, ele só é o mensageiro. O médium é o mensageiro. E a vaidade também, ela atrapalha bastante quando a pessoa acha que ela não precisa estudar, não precisa ler, não precisa se educar, porque já é médium. Qualquer fenômeno mediúnico, mesmo de efeitos físicos, ele tem o componente da pessoa, tem o componente do encarnado. Encarnado não é nem impressora e nem alto-falante. Então a pessoa, eu já vi esse tipo de crítica, né? Ah, veja, Balzac, quando vivo, escrevia assim. Aí ele publicou um romance por tal médium, você vê que tem uma diferença no estilo. Claro que tem uma diferença de estilo. Afinal de contas, ele está usando a mente de outra pessoa, ele está usando as mãos de outra pessoa, ele está usando um tradutor. E se o tradutor não tiver vocabulário, se o tradutor não tiver conhecimento gramatical, se esse tradutor não dominar a arte da tradução, a tradução vai ser uma porcaria. O médium é um tradutor do espírito. Então, quanto mais ele lê, quanto mais ele tem conteúdo, mais os espíritos utilizam a sua capacidade. E isso funciona tanto para o médium intuitivo, porque o médium intuitivo, principalmente esse, os espíritos vão utilizar o que está na cabeça dele. Se a cabeça dele estiver vazia, não tem o que fazer. Vocês imaginem que é como se fosse um fichário. Se o espírito encontra poucas fichas ali, tudo flui com muita dificuldade. E mesmo o médium psicógrafo, o médium de pintura, os espíritos precisam utilizar o conteúdo daquela pessoa. Se a pessoa não tem conteúdo, a manifestação é muito difícil para o médium, é muito difícil para o desencarnado. Não existe mágica. Não existe assim, o Espírito Santo desceu, baixou o caboclo e agora vai sair tudo. Não é assim. Você pode facilitar ou você pode dificultar, você pode ser a roda quadrada deste carro. Então, a coisa vai avançar ou não, de acordo com a sua capacidade. E muitos médiuns, né, têm a vaidade, recebi. Tem uns que, assim, eu acho engraçado, que tem médium que parece que o Bezerra de Menezes, o Eurípides Barçanufo, a irmã Sheila não faz outra coisa da vida do que tomar café da manhã com aquele médium, almoçar com aquele médium, jantar com aquele médium e ir dormir com o médium. Porque sempre ele cita os mesmos espíritos. Não é possível. Esses espíritos de alta envergadura, eles não estão à nossa disposição. Eles também têm o trabalho deles para fazer.
E quando eles se manifestam, eles podem se manifestar por médiuns que têm 20, 30, 40 anos de exercício mediúnico, como também podem se manifestar por aquele médium que está em aprendizado. Não existe uma regra. E não tem porquê de nós acharmos que nós temos esse conteúdo e só nós possuímos esse conteúdo. Só o médium mais antigo do grupo é que pode dar passividade para o mentor. Alguns grupos, eu acho isso muito interessante, tem até cadeira separada para os médiuns, de acordo com a ordem de antiguidade. Os mais antigos sentam próximos do dirigente, os mais novos sentam lá no final da mesa. Isso, gente, é coisa humana. Não é coisa dos espíritos. Não existe regra para isso. E tem gente que ainda vai num nível que fala assim, não, eu tenho que sentar nessa cadeira, porque se eu não sentar nessa cadeira, eu não recebo tal espírito. A minha pergunta é, se você mudar de cadeira, você também muda de espírito? Ou se você mudar de cadeira, você não recebe o obsessor? Porque mudou de cadeira, o obsessor não te reconhece mais? Bobagem. Vejam como esses raciocínios são embotados. Eles não nos trazem absolutamente nada de novo. Então, o médium, outra coisa que eu vejo é assim, a pessoa fala, será que isso é da minha cabeça ou não é da minha cabeça? E eu sempre brinco com os colegas de grupo, que o sujeito diz assim, olha, durante a concentração, eu vi um sujeito com capa, espada e segurando a própria cabeça na mão direita. Só que eu não sei se era meu ou se era espiritual. Aí eu pergunto, né, durante a sua semana, quantas vezes você vê uma pessoa sem cabeça do seu lado? Não vejo. Você só vê aqui no grupo mediúnico? É, só no grupo mediúnico. Então por que vai ser coisa da sua cabeça? Né? Por que vai ser coisa da sua cabeça? Teve um caso muito curioso de um colega que, durante o período de educação da mediunidade, ele estava ali e ele me chamou e falou assim, que eu sou dialogador também, ele falou assim, Jefferson, tem um negócio muito estranho, eu só vou falar porque você falou que é para falar, senão não ia falar não. Tá bom, pode falar. Eu estou vendo Papai Noel. Eu falei, ok, né? Não era época de Natal. Ok. Você está vendo Papai Noel? Estou vendo Papai Noel. E eu estou com medo que seja coisa da minha cabeça. Você viu o cartão de Natal hoje? Você viu o filme de Natal? Não. Vai, deixa fluir para a gente ver do que se trata. Quando começa a manifestação, vejam que interessante, era uma criança que estava indo para o shopping no dia que o Papai Noel ia aparecer no shopping. E ela sofre um acidente e desencarna. E ela desencarna com a frustração de não ter visto o Papai Noel. Por isso que o médium estava com aquela imagem. Agora imagina se o médium chega e fala assim, eu não vou abrir a boca não. Imagina, todo mundo vai rir da minha cara. Estou vendo o Papai Noel aqui, vão perguntar se eu também não estou vendo as renas, se eu não estou vendo, né? Se ele não dá a oportunidade, era uma criança com menos de 10 anos. Nós não teríamos oportunidade de atender aquele espírito. Está vendo Papai Noel? Fala que está vendo Papai Noel. Deixa que depois a gente avalia a pertinência daquilo. Não seja vaidoso. Você não está aqui para ser aplaudido, você está aqui para trabalhar. Nós, médiuns, via de regra, como é que nós sabemos se somos missionários ou não somos missionários? Pelo número de pedrada que você toma. Quanto mais pedrada você toma, provavelmente você veio com uma missão. Agora, se você continua acomodado do mesmo tanto antes, durante e depois, então, meu querido, você não é missionário, você só é mais um voluntário. Porque quando nós olhamos para a vida dos grandes missionários do Espiritismo, são pessoas que, infelizmente, não tiveram oportunidade de constituir família, porque a sua vida era dedicada para uma comunidade. São pessoas que os filhos que tiveram foram das creches que construíram, dos lares que tiveram que dar para outras famílias. O atendimento às mães que perderam os seus filhos, aos maridos que perderam as suas esposas, que não tiveram tempo deles mesmos terem os seus maridos e as suas esposas. Esses são os missionários. A gente que, graças a Deus, está conseguindo, né,
trabalhar, estudar e ainda separa um tempo para vir aqui trabalhar, provavelmente nós não somos mais do que espíritos endividados tentando pagar a prestação as nossas contas espirituais. Só isso. E, por falar em vaidade, qual é o próximo pecado da mediunidade? A arrogância. A arrogância se traduz de eu não aceito crítica. Afinal de contas, eu sou assim com Bezerra de Menezes. Então, quem é você para dizer se eu falei certo, falei errado, para dizer se eu estou vendo ou deixando de ver? É aquele médium que no grupo, ele acha que a sua mediunidade deve ser seguida sem ser questionada. Porque, afinal de contas, ele é o médium ou a médium do grupo. A pessoa já tem 30 anos de exercício mediúnico. Aqui na Comunhão Espírita, quando eu era adolescente, nós que na época frequentávamos a mocidade, nós tínhamos a responsabilidade, como voluntários, de receber as pessoas e distribuir ficha. Né? E depois, na hora de colocar as pessoas para tomar o passe, nós falávamos, né? Ficha de número verde de tanto a tanto, né? Aí a pessoa subia, ficha azul de tanto a tanto, aí vinha o grupo. E eu lembro que uma vez um colega, ele estava ali controlando a entrada das pessoas, e veio uma senhora e foi furando fila e já ia subindo. Ele, minha senhora, qual é o número da sua ficha? Aí ela, você não está entendendo. Eu sou médium há 20 anos nesta casa. E o adolescente falou para ela, e a senhora não aprendeu até hoje que tem que pegar a ficha? Dá carteirada aqui dentro? Oi? Que é isso? A pessoa assume um cargo de dirigente, assume um cargo de presidente, assume um cargo de diretor e acha que o Espírito Santo baixou junto. Acha que já conhece tudo de doutrina. Não é assim que funciona. Quanto mais você sobe, mesmo na administração espírita, maior a humildade que você tem que ter, porque as críticas serão maiores. E você terá que ouvir a crítica das pessoas e dizer assim, procede, não procede? O que a pessoa está falando realmente faz sentido? Eu estou agindo desse jeito? E se estiver agindo desse jeito, meu irmão, minha irmã, você tem toda a razão. Vou mudar. E pronto. Mas a arrogância normalmente não nos deixa. Porque, infelizmente, nós pegamos os maus exemplos de fora e trazemos para dentro do centro espírita. Ao invés de pegarmos os bons exemplos aqui de dentro e colocarmos lá fora. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Se nós não estamos interessados de nos transformarmos, de dominar os nossos vícios, tranquilo. Gente, tem coisa mais legal para fazer do que vir para cá. Aqui é exercício espiritual. Não está a fim de exercitar? Está perdendo tempo. Está se enganando e enganando as outras pessoas. É triste ver no próprio centro espírita pessoas que não se conversam, que não se cumprimentam. Pessoas que se têm como inimigas no centro espírita. Se aqui você não está dando conta disso, vai ser lá fora que você vai dar. Olha a mágoa que a gente leva. Aqui é um bom lugar para encontrarmos com os nossos antigos inimigos. Quer terreno melhor, sagrado, para você se reconciliar? Mas não. O homem velho, a mulher velha, fala mais forte dentro de nós. Um outro fator que também atrapalha a mediunidade, ambição. E isso é complicado. Dai de graça o que de graça recebeste. O fato de você ser instrumento da vontade divina não te dá o direito de exigir privilégios em relação às outras pessoas. Não é para pegar os primeiros lugares, não é para aparecer mais aqui ou ali. Muito pelo contrário. Eu falo para vocês como palestrante. Eu, como palestrante, eu me exponho. Sabe o que significa isso? Que eu não posso ter gestos públicos de impaciência, que eu tenho que me controlar. E eu vou confessar uma coisa para vocês, porque os outros não estão ouvindo. Quando eu estou, por exemplo, na fila do guichê ali para pagar o estacionamento do shopping, aí eu vejo duas pessoas conversando na minha frente. E o papo está animado, e eu estou normalmente sempre atrasado. Aí, quando chega na boca do guichê,
Aí começa a procurar na bolsa onde é que está o ticket para pagar. Eu sei que vocês nunca passaram por isso, mas eu já passei e passei mais de uma vez, porque é karma. Eu tenho que desenvolver essa paciência. Aí começa assim, está contigo? Não, eu entreguei para você. Não, mas não está comigo também. Será que a gente deixou no carro? Peraí, vamos olhar. Peraí, pega o celular, liga para o fulano. E você ali. Aí, o homem velho que habita em mim tem vontade de voar na jugular daquelas pessoas. Aí eu lembro que a pessoa pode dizer assim para mim, como já disse, você não é aquele rapaz que dá palestra lá na comunhão? É. A senhora não é aquela que esquece o ticket no estacionamento? Eu me exponho. Então as pessoas têm o direito de cobrar de mim. Porque eu estou dando a cara a tapa. Então isso aqui não é privilégio. Eu vou utilizar uma palavra que o pessoal, se entender errado, vai jogar pedra. Está aqui na frente não é privilégio, é maldição, gente. Porque eu tenho que me controlar o tempo inteiro. Eu tenho que me disciplinar o tempo inteiro para não deixar a fera que habita em mim me dominar. Porque qual é o testemunho que eu dou de doutrina espírita se eu deixar isso acontecer? Quantas vezes, eu converso muito com a Flaviana isso, eu vejo palestrantes que aproveitam a tribuna espírita para, por exemplo, a pessoa é psicóloga. Aí ela começa a falar dos casos da clínica dela. Só falta botar um banner com o endereço ou telefone. Não está falando de espiritismo, está vendendo o seu serviço como psicólogo, está vendendo o seu serviço como médico, vendendo o seu serviço como advogado. Aqui é só uma forma de fazer propaganda. Não se fala de doutrina. Quantas pessoas que acham, por serem médiuns, elas vão arranjar um emprego melhor, uma situação melhor? Não é para isso. Nós temos um compromisso de apostolado. A palavra apóstolos significa enviado. Antes de você encarnar, a espiritualidade te enviou para você ser intermediário dela diante das pessoas. Então, se nós temos um apostolado, como é que nós vamos trair esse apostolado por vantagens financeiras? Não faz sentido, né? Achar que o passe é mais forte, que nós merecemos mais tempo aqui ou ali. Ah, convidou todo mundo e não me convidou, que absurdo. Essa ambição, centro espírita pode ter até namoro como consequência, mas a pessoa vir para centro espírita com o único exclusivo objetivo de arranjar namorado, arranjar namorada, isso aqui não é a porta da esperança não, povo. Isso aqui é um local para a gente desenvolver as nossas habilidades espirituais e não para resolver as nossas carências afetivas. Claro que pode acontecer, através do trabalho, da convivência, encontrarmos aquela pessoa que nos acalenta o coração. Mas tem gente assim que não tem alma gêmea, tem alma trigêmea, tetragêmea, pentagêmea, porque fica, estou procurando a minha alma gêmea e não para nunca de procurar, dá um GPS para esse cara. Vamos tomar as coisas pelo jeito que ela é. E temos uma responsabilidade muito grande. E por último, a questão da falta de responsabilidade, que é o 7º pecado capital da mediunidade. Mediunidade requer constância. Constância requer pontualidade. Grupo que a pessoa entra a qualquer hora, de qualquer jeito, não é um grupo que tenha disciplina. Se não tiver disciplina, é um pasto para a espiritualidade inferior. As pessoas têm uma visão de jogar para os desencarnados a sua responsabilidade. Então elas falam assim, não, os amigos espirituais cuidarão se nós, encarnados, fizermos a nossa parte. O grupo só tem proteção se aquele grupo fizer jus à proteção que pleiteia. Se ele não fizer, então aquele grupo vai ser alvo dos espíritos inferiores. E vai pegar exatamente o médium menos preparado, que vai ser a porta de entrada do desequilíbrio. Médium menos preparado não é um médium mais novo, não é um médium com menos faculdades, não. É um médium que o seu estado emocional não está em equilíbrio. Requer constância.
Já viram assiduidade? Já viram alguém dominar alguma técnica, alguma arte, se a pessoa não tiver dedicação para aquilo? No direito, a pessoa tem que peticionar. Na literatura, tem que escrever. Nas artes plásticas, tem que pintar, tem que esculpir. Na música, a pessoa tem que pegar lá, sentar na frente do piano, no violão e exercitar. Por que acha que na mediunidade é só fechar os olhos e tudo bem? Não é assim que funciona. Pontualidade, assiduidade, comportamento. O comportamento também é sinônimo de responsabilidade. Eu vejo, às vezes, as pessoas vão com determinadas vestimentas para o grupo mediúnico, que eu tenho certeza que elas não teriam coragem de ir para o trabalho. Por que elas vêm para uma casa espírita? Casa espírita não é clube, casa espírita não é academia de exercício. Por que vem com essa roupa? Imaginem, por exemplo, a pessoa, o valor que ela dá para o local é a forma como ela se apresenta. Um casamento, por que um casamento, a festa é bonita? Porque os convidados estão bem arrumados. O convidado bem arrumado num casamento, ele está valorizando aquela cerimônia. Agora, o que dizer de um casamento, de uma formatura, que quem está patrocinando gasta e gasta muito, para a pessoa ir de qualquer jeito? Sabe aquele livro que fala assim, o corpo fala? A forma como você se veste diz muito da importância que você dá para onde você está indo. Particularmente as senhoras, eu acho que entendem melhor disso do que nós homens. Porque eu converso com muitas mulheres e quase todas têm a mesma reclamação. Que tem uma festa, tem um evento, passa o dia inteiro no salão. Aí quando chega o dito cujo, o cara aparece com a mesma roupa que ele aparece para ir para o cinema, com a mesma roupa que ele aparece para ir para a faculdade, com a mesma roupa. Aí você diz assim, não está valorizando o meu trabalho, não está valorizando o esforço que eu fiz para ficar bonita. Por que no centro espírita acha que é diferente? Por que no centro espírita as pessoas acham que é a casa da mãe Joana, que pode vir de qualquer jeito? O de vir de qualquer jeito significa que você acha que isso aqui funciona de qualquer jeito. Bermuda, chinelo, camisa regata, roupa de ginástica. Desculpa. Eu já falei com o presidente aqui da casa mais de uma vez. Tem a plaquinha lá, esta é uma casa de oração. Use roupas apropriadas. Não funciona, porque o que é apropriado para um não é apropriado para o outro. Tem que dizer o que pode e o que não pode, porque existe uma etiqueta de vestimenta. E essa etiqueta traduz muito da disciplina que a pessoa tem. Nós, como frequentadores, até se entende, mas como trabalhadores, você representa o teu trabalho. Como é que você representa o teu trabalho de qualquer jeito? De qualquer forma? Somos espíritos em processo de evolução. Somos espíritos trabalhando pela nossa melhoria. Porque a nossa melhoria é, antes de tudo, a nossa felicidade. Os problemas que sofremos não são problemas que vêm de fora. São problemas, antes de tudo, internos. Eu fui, durante a minha adolescência, voluntário no Hospital Sara Kubitschek, na ala de tetraplégicos, pessoas que não mexiam nada do queixo para baixo. E o que eu percebi ali, que cada paciente tinha uma tetraplegia, porque cada um entendia a sua limitação de maneiras diferentes. O problema então não era a tetraplegia, o problema era como a pessoa encarava a sua limitação. Tinha gente, e não existe exagero nisso, que pedia, pelo amor de Deus, me dá alguma coisa para eu morrer. Sabe, pega a cama e joga lá da sacada do Sara Kubitschek, porque a minha vida acabou. E na cama do lado, no leito do lado, tinha a pessoa que dizia assim, vou escrever uma biografia contando a minha experiência. Enquanto um estava fazendo planos para o futuro, o outro já dava a vida como encerrada. A tetraplegia era a mesma. O que mudava era a forma de ver. Nós não podemos nos iludir, por exemplo, aqui é um lugar mais alto para que a gente possa ser melhor visto. Mas terminou a palestra, nós sentamos ali e nos colocamos à disposição para tirar qualquer dúvida, ouvir qualquer crítica, traduzir qualquer informação, porque essa é a nossa função.
Algumas pessoas acham que tem uma barreira invisível, que só o espírito superior pode subir aqui. Muito pelo contrário. São eu mesmo, né? Vou falar de mim. Eu dou palestra por um motivo muito simples. Porque os meus ouvidos são os primeiros a ouvir o que eu digo. Então, quando eu falo para as outras pessoas, eu sou o primeiro a ouvir o que eu tenho que modificar em mim. Porque eu não estou dizendo que todos esses defeitos capitais eu não tenho. Pelo contrário, eu sei que eu tenho. Por isso que eu estou falando deles. Eu sei que eu também sou vaidoso, que eu também sou arrogante, que eu tenho os meus momentos de desequilíbrio, que eu tenho os meus momentos de vaidade, os meus momentos de ambição, os meus momentos de irresponsabilidade, de medo, de ignorância. Quanto mais eu falo sobre isso, mais eu aprendo para não repeti-los. E dou o direito de todos que estão me assistindo de falarem para mim assim: mas não é você que falou aquilo? É melhor do que Big Brother. Eu tenho a possibilidade de me melhorar, porque quanto mais eu falo para as pessoas, mais gente me ajuda a eu me vigiar. Não tem os vigilantes do peso? Vocês funcionam como os vigilantes do meu perispírito. Vocês não deixam eu acumular gordura perispiritual desnecessária. Gordura perispiritual, entenda-se, defeitos. Mediunidade é um instrumento lindo, um instrumento maravilhoso. Jesus, ele tem uma máxima que é de uma tradição que nós encontramos em Mateus e em Lucas, que é fantástica. Ide, curai os leprosos, limpai os leprosos, curai os enfermos, alevantai os caídos da estrada. Todos nós, enquanto discípulos de Jesus, temos essa ordem para nós. E se nós temos a espiritualidade funcionando a nosso favor, muito melhor, porque não estamos sozinhos. Façamos o nosso melhor, para termos a certeza que sempre o melhor da espiritualidade nos acompanha. Uma ótima noite a todos, um bom final de semana e um bom exercício no Espiritismo.